Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar o nosso giro aí dos índices do domingo. Vamos ver o que a gente pode esperar aí para a próxima semana de movimentação do mercado aí para o SP500, o dólar e índice. Beleza? Vamos começar aqui pelo SP500 hoje. A gente vê que segue tudo igual, não tem muita novidade aí, muita coisa acrescentada semana passada. A gente vê que ele está seguindo nessa retinha aí que ele construiu. Tá testando uma região muito importante aí depois de um pivô de alta que ele concluiu agora. A gente pode ver que a gente está aí na uma, duas, três, quatro, na quarta semana andando de lado. Então a gente pode ter aí uma volatilidade maior nessa região. Ainda não tem nada muito definido aí se a gente vai cair ou se vai subir, tá? Então a gente tem que aguardar o mercado sinalizar aí topo. Por enquanto ele não sinalizou topo. A gente pode voltar aqui a testar essa região, não dá para descartar. A gente pode continuar subindo aqui, pode ficar andando de lado, tá bem definido. Então, por enquanto, no SP500 a gente não tem muito o que fazer a não ser aguardar, que ele tá dando aí sinais de que ele pode continuar preso nessa região aí por um tempo, até ele se decidir e nos marcar aí um sinal relevante de topo, tá? Então, por enquanto, segue tudo igual. A gente já tinha feito a nossa análise aqui, justamente foi a projeção do pivô, onde ele formou o pivô no toque nessa reta, que fez o nosso alvo aqui em cima. E agora é aguardar que ele faça aí algum movimento que possa nos dar aí um sinal de fim de ciclo, ou então que a gente vá continuar subindo. Beleza? Vamos passar aqui então para o índice futuro. A gente consegue ver que a gente está preso aqui numa região muito importante da projeção, tá? A gente viu esse canalzinho aqui de baixo que foi rompido, tá? A gente tem esse movimento aqui de alta com um movimento corretivo que nos dá aí o alvo justamente nessa região aqui, que a gente ainda não chegou, e ele pode estar construindo aqui justamente uma bandeirinha andando de lado. Agora vamos aproximar aqui um pouco, a gente consegue ver. Vamos desenhar ela aqui. Que a gente tem a possibilidade dele estar formando aí esse canalzinho e a gente pode ficar preso nele aí por um tempo, não dá para descartar, ou a gente pode vir testar já esse topo na semana que vem. Ele deixou alguns sinais aí também meio duvidosos. Se a gente puxar aqui numa hora, a gente consegue ver que ele pode estar formando aqui um pivô de alta, tá? Depois de fechar esse gap que ele tinha deixado na sexta-feira, ele fechou. E a gente pode estar justamente montando esse pivô para romper essa bandeira, fechar esse gap que ficou aberto e testar esse topo, tá? Então, agora quando a gente for dar uma olhada no dólar, a gente vai ver essa provável correlação aí que tem com a queda do dólar. Mas eu acredito aí, por enquanto, mais num pivô de alta do que um pivô de baixa. Mas claro, se a gente perder esse fundo aqui, a gente pode justamente voltar aqui e vir testar essa região aqui do 117. Ainda não está descartado. Eu ainda tenho aí nas minhas leituras, principalmente das ações, que a gente tem uma pernada de baixa ainda a fazer, pelo menos, para dar uma corrigida em algumas coisas aí que ainda falta uma correção. Mas claro que pode ser que não aconteça. Mas por enquanto tá um sinal aí de pivô de alta, mas a gente não pode descartar ainda justamente esse pivô de baixa, que a gente voltando para o diário aqui, a gente veria justamente essa formação desse pivô de baixa aqui e a gente completaria a perna da bandeira aqui para depois sim fazer esse movimento, tá? O meu alvo ainda final para esse ciclo do Ibovespa ainda está aqui em cima. Eu acreditava muito que a gente teria um teste nesse primeiro topo, mas tá muito forte o índice, tá? Então a gente teria esse primeiro aqui nos 124 mil, mas eu já tô acreditando até num teste nesse topo aqui de novo, por enquanto, porque a gente tá muito perto do alvo final e não teve nenhum sinal aí de topo ainda. Então a gente aí pode ter uma força para continuar subindo. E por enquanto, as ações ainda estão dando muito sinal de entrada em várias delas. Então a gente pode ainda ter um ciclo um pouquinho mais estendido até do que eu tinha projetado inicialmente. Então é por isso que a gente tem que fazer
análise aí frequente, justamente para a gente ir se atualizando e não perder esse tipo de momento aí que o gráfico sinaliza que a gente pode ter um movimento mais alto, a gente pode ter ele por mais tempo também do que inicialmente eu estava projetando. Então é importante a gente ficar sempre de olho. Quem não é inscrito no canal já se inscreve aí, ativa as notificações para não ficar de fora. E a gente pode ter então semana que vem já um teste nesse topo anterior que ele formou. E aí já podemos ir até a caminho aqui do nosso alvo final do índice, beleza? Vamos passar aqui para o dólar. Então, o dólar futuro está com um cenário também mais ou menos alinhado aí com o que a gente tinha feito na semana passada. Ele até foi um pouquinho mais do que eu tinha projetado. Eu achei que ele ia só testar essa região aqui de fundo e já ia rejeitar. A gente pode ver que ele deu uma esticada maior, fez um movimento corretivo aqui, ó. A gente pode puxar esse aqui, esse movimento corretivo justamente nessa região aqui e deu uma rejeitada forte. Então a gente pode ver semana que vem ele ficar um pouquinho mais preso nessa região até. Ele pode perder esse candle aqui e depois ainda ficar andando um pouquinho aqui de novo e para depois tomar o rumo dele aqui para testar esse fundo, tá? Mas pela rejeição que ele deixou aqui, justamente nesse praticamente foi um engolfo por um detalhezinho que não foi, e a gente pode dizer que isso aqui foi uma rejeição muito forte desse movimento de alta e a gente pode aí ter uma pequena consolidação aqui ainda e ver o dólar testar de novo os 4,75 e aí sim, perdendo esses 4,75, ele vai arrumando aí pro nosso alvo final, que tá lá por volta dos 4,50 mais ou menos, tá? Para quem acompanha aí as análises do canal, todas essas análises que eu fiz até hoje, todas eu aponto pro mesmo caminho por enquanto, não teve nada que tenha acontecido que mudou a minha leitura, que a gente vai ver aí o dólar por volta de 4,50 pelo menos, ainda pode ser até um pouquinho mais, menos no caso, né? Mas eu tenho aí por enquanto uma convicção boa aí, que pelo que o gráfico está mostrando por enquanto, sem nenhum sinal aí de reversão, a gente deve seguir a nossa tendência de baixa aí até os 4,50. Beleza, pessoal? Essa é meu giro aí pelos índices. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações aí para se manter atualizado aí sempre em tudo que eu vou mandando aí, pelo menos 2 vídeos por dia, beleza? Valeu!